Olá pessoal, acabamos de postar um vídeo, aí o Bruno Santos, nosso amigo também, muito obrigado pelo elogio, disse que tem um comando de alta e a moto dele vira muito bem na rodovia, dá uma velocidade até razoável, tá? Bom, ele disse que o comando é 310 graus, mas vamos falar um pouquinho do que é esse negócio de graus. Eu já venho falando isso há muito tempo. Quem já viu vai lembrar, e quem nunca viu falar sobre isso vai ter uma ideia do que é esse negócio de grau. Bom, acabei de falar que na rodovia não precisamos de comando de média alta, e o Bruno falando que tem um 310 que é de alta e vira muito bem. Mas presta atenção, quando a gente tem um comando de 310 graus, 315, 320, 330, eles estão sendo medidos com a abertura de válvula abaixo de 1,27 mm desencostada dos seus assentos, tá? Então quer dizer, a válvula mal começou a abrir e já começou a contar o grau do comando de válvula. Então o acionamento acontece aqui, ó, praticamente já abrindo as válvulas. Então nós teríamos aqui a soma das duas rampas, tá? Com mais 180, que daria 310 graus. Se a gente for medir pela norma americana, a norma SAE, nós estaremos medindo com 1,27 mm. Quer dizer o quê? Que depois que a válvula desencostou do seu assento, ela abriu 1,27 mm. A partir daí que nós temos o grau real do comando de válvula. Porque o enchimento do motor só vai acontecer aí, só vai acontecer depois que as suas válvulas desencostam do seu assento a partir de 1,27 mm. Então nós teremos aí o enchimento do motor. Então, essa norma americana, ela diz que o enchimento do motor acontece depois que a válvula ultrapassa 1,27 mm de abertura. Então o grau do comando de válvula vai ser menor. Por quê? Porque o acionamento vai acontecer mais ou menos aqui, ó. Então nós teremos menos grau. Ok? Então quer dizer que se eu vou medir o comando de válvula com pouco grau, se eu medir o comando de válvula com pouca abertura de válvula, nós teremos muito grau. Um exemplo, 310. Se eu medir o comando com 1,27 mm, quando o motor começa a encher, eu tenho menos grau. Vamos dar um exemplo, que esse mesmo comando aqui foi medido com 1,27 mm, então ele está tendo aqui, ó, 240 graus reais. Tá? Então a gente vende o comando assim, ó. A gente vende o comando medindo a partir do momento que existe o fluxo no motor, tá? O enchimento no motor. E é legal também vocês entenderem que nós temos aqui o círculo base, que é 180 graus. A medida dessa rampa aqui, então x mais y mais 180, que daria o grau real do comando de válvula, tá? Os 180 graus mais a abertura do comando mais o fechamento do comando. Isso aí no Google vocês acham, tá bem explicado isso aí. O logotipo da SM Race, nós temos aqui em azul, que é o tempo de duração da admissão, e nós temos em vermelho, que é o tempo da duração em escape. E vocês podem ver que ele não se emenda, é separado. Então nós temos aqui, ó, começa a abrir a admissão, abriu totalmente, vai se fechando e se fecha a admissão. Essa parte aqui que nós não temos mais o círculo é o descanso do comando de válvula, que seria onde você vai regular a válvula, certo? No escape, mesma coisa, começa a abrir o escape e se fecha totalmente o escape. Então aqui nós temos o grau de abertura mais o grau de fechamento mais o tempo do círculo base. Então esse tempo do círculo base a gente fala mais 180, tá? Então a logomarca da SM Race 5, ela não foi feita assim porque é bonita, é porque isso aqui seria o mapa de fases. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa loucura de comando de válvulas
E entendam que um comando de 310 graus, por mais que vocês achem que é um comando de alta, ele só pode ser compreendido e denominado depois que nós medimos ele com 1,27 mm, para saber se ele é um comando de alta ou um comando de média alta. Provavelmente seja um comando de média alta, tá? Um grande abraço e até a próxima.